Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui para mais uma EBD e nós acreditamos que logo poderemos estar juntos presencialmente, tendo nossa EBD na igreja, conforme tanto desejamos, né? Porque a saudade é grande. Antes de começar essa EBD, nós vamos orar e pedir a direção de Deus, pedir que o Senhor nos abençoe, que nos conduza, que fale aos nossos corações. Nós vamos abaixar a cabeça e vamos orar. Eu peço que os irmãos já deixem separado sua Bíblia, sua caneta, porque vamos ler muitas passagens bíblicas, então é importante que os irmãos tomem nota para depois ler com calma, né? Ou então ficar voltando o vídeo ali para poder pegar as passagens bíblicas. Mas vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estar falando contigo. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada coração que vai estar recebendo essa sua palavra, Senhor. Que o Senhor fale a cada coração como o Senhor falou com o meu, Senhor. Pedimos o direcionamento do seu Espírito. É isso que eu te peço e te agradeço com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Chegamos num momento dessa pandemia em que parece assim que chegamos numa encruzilhada ali, né? Não sabemos se vamos, se ficamos, como é que vai ser, como é que fica. E nenhuma dessas manhãs, início de manhã, umas 5 horas da manhã, eu fui acordada com este tema que hoje nós vamos estar levando a vocês. E ali eu acordei e anotei rapidamente tudo que me veio à mente, me veio ao coração. E depois hoje eu concluí com as passagens bíblicas ali que vieram naquela noite, né? Naquela madrugada. E foi algo assim que o Senhor falou muito ao meu coração, até porque eu tinha uma opinião formada quanto a isso, quanto a esse assunto. E o Senhor, ele adequou a opinião que eu tinha ao que a palavra dele. E eu achei bastante interessante porque eu pude ver quais os pontos que não eram válidos dos meus pensamentos e o que a palavra dele diz sobre isso. Hoje nós vamos bater um papo um pouco aqui. Se você depois tiver alguma pergunta, se você tiver algum comentário a fazer, você pode deixar aí no YouTube embaixo ali no canal, que depois a gente lê ali com calma. Hoje nós vamos falar sobre o tema, alguns chamam de desigrejados, né? Eu prefiro dizer que são aquelas pessoas que escolheram servir ao Senhor em casa, adorar a Deus em casa. E nós vamos bater um papo sobre isso para entender melhor como é que funciona, né? Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que não por conta da pandemia, que está em casa, adorando a Deus em casa. Porque essa pandemia, é lógico que está forçando todo mundo a fazer isso. Nós fizemos isso bem no início, que não saíamos de jeito nenhum, né? E agora que está mais flexível, até que dá para ir de vez em quando à casa do Senhor, aos templos. Mas eu falo assim, daquelas pessoas que mesmo antes da pandemia escolheram não ir a templos, escolheram não ir a igrejas, né? Chegamos nesse tempo de a gente começar a repensar essas escolhas nossas e saber se o caminho que nós estamos seguindo realmente é um caminho que alegra o coração de Deus. E quando eu digo assim, alegra o coração de Deus, eu preciso abrir esse parênteses para que vocês entendam que eu não estou aqui dizendo que essas pessoas, condenando essas pessoas ao inferno porque tomaram essas escolhas. Às vezes alguma escolha que eu tomo na minha vida não vai me levar para o inferno, mas também não agrada o coração de Deus, entristece a Deus. E é disso que se trata. Não sobre céu e inferno, mas sobre o que deixa feliz o coração de Deus e o que talvez não esteja deixando feliz o coração de Deus. Então aqui nós vamos falar muito sobre isso. Quando eu falo nessas pessoas que saíram das suas igrejas, dos seus templos e resolveram ir para a sua casa, adorar a Deus na sua casa, buscar o Senhor na sua casa, sem estar ligada a mais nenhuma instituição, nenhuma igreja,
Assim, e eu vou usar aqui o termo igreja porque é mais fácil de usar, mas entendendo vocês que igreja somos nós e eu sei disso, que nós somos a igreja, mas eu vou usar o termo igreja em vez de templo porque fica mais fácil até para eu falar, porque senão eu vou começar a me embananar. E aí a preocupação é por qual motivo essa pessoa deixou de ir à igreja? Será que por decepção com alguns irmãos, por decepção por alguma coisa que aconteceu, decepção porque o pastor que era não é mais, decepção por alguma coisa? Será que foi por isso? Será que de repente o motivo que essa pessoa resolveu buscar o Senhor na sua casa, e em vez de estar nas igrejas, foi porque não concorda com a questão dos rituais religiosos, daquela dinâmica do culto, que não concorda com todo aquele esquema? Qual o motivo que levou essa pessoa? A primeira coisa que a gente tem que tentar entender é o que levou essa pessoa a tomar essa decisão. E aí, quando a gente começa a pensar em qual motivo que levou essa pessoa a tomar essa decisão, a minha primeira grande preocupação é se foi por conta de alguma decepção que sofreu, seja com o irmão, seja por alguma coisa da igreja, ou porque ela fez algum trabalho e não foi reconhecido. Será que antes de sair, de tomar essa decisão, essa pessoa perdoou aqueles irmãos, perdoou a sua igreja pelo que fez, pela mágoa que lhe causou? Em Mateus 6,12, e esse é o nosso primeiro texto de muitos, ali ensina a oração do Pai Nosso. Eu gosto muito de lembrar dessa oração, porque essa oração é repetida nas escolas, é repetida toda vez que você vai para algum encontro que tem várias denominações diferentes, principalmente se tem católica junto. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, né? É uma oração que ela é praticamente universal, porque todo mundo faz, ou pelo menos a maior parte das pessoas fazem, né? Todo mundo cristão faz, pronto, fica melhor desse jeito, todo cristão faz. Só que quando a gente começa a olhar os detalhes da oração do Pai Nosso, nesse versículo 12 tem uma coisa que é de suma importância. O versículo 12 ele diz assim, ó: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Existe esse assim como. Se eu sair dessa igreja magoada com o irmão e não liberei o perdão para o irmão, então os meus pecados não estão sendo perdoados. Porque quando eu oro a oração do Pai Nosso, eu falo assim como. Significa que é na mesma medida, que é do mesmo jeito que eu estou agindo com o irmão, é para Deus agir comigo. Sério isso, né? Do mesmo jeito que eu estou agindo com o outro, é para Deus agir comigo. Isso é muito sério, muito sério. Porque se eu não consigo perdoar, e é lógico que existe, você pode falar assim, mas não tem só isso, você não precisa estar na igreja para você não estar perdoando uma pessoa. Pode ser que você não perdoe dentro da tua família. Nós estamos falando aqui de igreja. E aí, de repente, você se magoa e sai, ou vai para outro, ou vai para sua casa e resolve adorar a Deus em casa e não perdoa esse irmão. Como é que tá ficando os seus pecados diante de Deus? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nunca se esqueça que esse aqui, assim como, é uma condicional. Se na mesma medida que você perdoa o outro, você vai ser perdoado. Nosso segundo ponto sobre essa questão da saída é não se adequar às regras e rituais religiosos. E essas regras e rituais religiosos, tá aí um ponto que me pegou, porque assim, eu não sou muito a favor, não sou daquelas pessoas que são muito apaixonada por regras rígidas demais, engessadas demais, e nem por grandes rituais religiosos. Mas quando a gente começa a olhar a história bíblica, desde lá da saída do povo do Egito, na verdade, desde o Gênesis, você começa a perceber que sempre existe regras. Sempre, ninguém vive por conta própria. Sempre existe uma regra que precisa ser cumprida, porque regra
da organização para o negócio. Quando estava no Jardim do Éden, a regra era: você pode comer de todos os frutos, mas da árvore que está no centro do jardim você não pode comer. Era uma regra. Era uma regra. Quando todos os dias Deus passava ali no fim da tarde para conversar com Adão, ali ele cumpria aquele ritual de todos os dias passar para bater papo com Adão. Tinha ali um ritual ali, todos os dias fazendo aquela mesma coisa. Aquilo ali existia entre eles. E quando a gente vai para a saída do povo do Egito, a gente vê isso muito mais claro. Em Êxodo 16, versículo 4 e 5 diz o seguinte: Então Yahvé disse a Moisés: Eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha a prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no sexto dia trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Olha como a regra era. Deus faria descer o maná do céu, o pão, e eles todos os dias, a regra era: você vai pegar um tanto daquilo ali e vai fazer o seu pão que dê para você comer hoje. E Deus ainda fala que ele tá fazendo daquele jeito porque ele estava pondo à prova a obediência das pessoas. E no último dia, que seria ali de sexta para sábado, a pessoa colheria 2 tantos, porque ia dar para passar o final de semana, né? E aí ia passar sexta e sábado. Colheria o tanto da sexta e do sábado e faria pão que desse para esses 2 dias para não precisar colher no sábado. Existia uma regra ali. E regras foram feitas para serem cumpridas, para gerar organização. E quando a gente continua falando disso, a gente vai para Êxodo 19, versículos 10 e 12, de 10 a 12, e olha só, mais uma regrinha, para vocês verem a importância disso, senão não estava sendo repetido tantas vezes. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá os olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. Aí a outra regra: e tu fixarás os limites em torno do monte e instruirás o povo. Cuidai de não subir ao monte e não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. A primeira regra era purificar. Se purificar, porque eles iam estar diante de Deus. Essa era a primeira regra. A segunda regra era: ninguém vai tocar no monte, ninguém vai subir no monte. Vai ficar todo mundo nas imediações ali, ninguém vai tocar, ninguém vai subir, porque isso ia gerar morte. Aí você percebe a importância da regra, né? Das regras ali. Aí tinha todo um cronograma. Primeiro você vai se purificar e depois, daqui a 2 dias, depois que você está limpo, você vai ali e não vai tocar no monte, vai ficar nas imediações, no limite que Moisés colocou, e ali você vai ver o Senhor ali. E é interessante isso porque existia um limite. Não era todo mundo lá vontade, eu vou fazer o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Não, existia um limite ali estipulado. Aí você pode falar: mas isso é porque era lá no Velho Testamento as coisas depois não foram mais assim. Aí nós vamos um pouco aqui para Lucas, capítulo 2, versículos 21 a 24. Lucas 2, capítulo 21 a 24 diz assim: Jesus é apresentado no templo, diz assim: completando-se os 8 dias para o ritual da circuncisão do menino. Para o quê? Para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. De igual modo, versículo 22, de igual modo, ao completar-se o tempo de purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, mais uma vez a lei aqui, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus aonde? No templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor, e essa dedicação era feita no templo. Também um sacrifício deveria ser
é oferecido ao ritual religioso, como proclama a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Aqui você observa as regras, você observa o cumprimento da lei e você observa um ritual religioso sendo cumprido com o menino Jesus. Será que dava para cumprir isso em casa? Será que Maria podia ter falado, não, vou ficar com Jesus na minha casa porque esse negócio de regras, rituais religiosos, isso aí não dá certo não, vamos ficar com ele em casa. Não, ela todos os anos tinha que cumprir aquilo ali. E uma dessas coisas que tinha que cumprir era levar o menino ao templo. E foi o que ela fez. Não, e algumas pessoas dessas que resolvem adorar em casa, eu já conversei com algumas, e algumas falavam, mas naquele tempo não existia igreja. Templo é igreja. Não existia. Existia sim. Tanto existia que Jesus foi apresentado, e a gente acabou de ler aqui no templo, tanto que existia o ritual de todos os anos ir. Eles não iam todos os domingos, como hoje a gente vai, porque eram longe, não existia aquela... Hoje que nem toda esquina tem uma igreja, não existia isso. Era muito longe, então eles viajavam como se fosse viajando e era a pé, né? A maioria das vezes, nem todo mundo tinha um transporte, um animal que pudesse subir. E aí eles iam, não dava para ir todo final de semana. Então eles iam uma vez por ano cumprir esse ritual religioso, mas existia templo sim, a prova tá bem aqui. E outra, aí quando a gente fala nisso, aí a gente olha para esse mesmo capítulo 2 de Lucas, né? E o versículo 41 e 46 diz assim: todos os anos seu pai viajava, o que eu acabei de dizer, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa de Páscoa, outro ritual religioso. Todos os anos eles iam para Jerusalém, para o templo lá, celebrar o ritual religioso da festa da Páscoa, né? E no 46, após 3 dias, o acharam aonde? Acharam Jesus depois que o menino se perdeu? No templo. Mas Deus não dá importância não. E por que Jesus estava no templo? E aí quando a gente olha para isso, a gente... Vamos em João, ver o que João está contando para a gente aqui sobre essa questão. João capítulo 2, versículos 13 ao 17. Aí era naquele mesmo tempo da Páscoa, lembra quando ele era menino que ele foi na Páscoa, agora que ele já está adulto. Aí ele foi nesse mesmo período, diz assim: a Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém, adulto. Agora ele não estava sendo levado mais pelos pais, ele estava adulto, indo porque ele quis. Encontrou no templo os que vendiam bois, preste atenção. Ele encontrou lá no templo aqueles que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E olha o que ele disse. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais do quê? Da casa do meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Pela casa de quem? Pela casa de Deus. O próprio Jesus reconheceu que o templo era a casa de Deus. Tá entendendo? O próprio Jesus fez isso. Não faça da casa do meu pai, ele está falando do templo, um comércio. Olha o zelo. E aí já existia uma profecia que falava que o zelo pela casa de Deus o consumiria. Tá entendendo a importância que tinha? Se não tivesse importância, Jesus não trataria desse jeito. E outro texto que mostra bem claro que existia sim, só para cair por terra essa teoria que naquela época não existia templos. E que aí, quando Jesus morreu e que o evangelho foi espalhado para toda parte da terra, aí as igrejas começaram a crescer.
E cresceram tantas, e a gente vê Paulo ali, cada livro de Paulo é uma carta a uma igreja que estava localizada em algum lugar. Carta à igreja de Roma, carta à igreja que estava em Corinto, a igreja que estava em Éfeso. Ali eram cartas escritas para as igrejas. E aí, quando a gente vai em Apocalipse, que o próprio Jesus fala com João na ilha de Patmos, no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 11, ele diz assim, Jesus dizendo para João, escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então isso significa assim, olha o cuidado que Jesus tinha com as igrejas. Ali as cartas dele ou era de repreensão, ou era motivacional, mas era para as igrejas. E olha que eu acho bonito o jeito que ele fala, o jeito que está traduzindo no versículo 20. Ele fala assim, este é o mistério das 7 estrelas que vistes em minha mão direita, que João viu ali, eu não destrinchei o texto porque é longo e nosso tempo é curto. Mas depois você pode olhar o capítulo 1 de Apocalipse, está tudo lá. Aí ele fala, este é o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, esses anjos são os mensageiros, pastores. As estrelas são os anjos. E os candelabros... E os 7 candelabros são as 7 igrejas. As estrelas são os anjos, os mensageiros, os pastores, que estavam na liderança da igreja. Tanto que ele, em cada início de carta, ele fala o anjo da igreja em Filadélfia, o anjo da igreja de Esmirna, que é o pastor de lá, o mensageiro de lá. E as igrejas e os candelabros de ouro, não era qualquer candelabro, os candelabros de lá eram as igrejas, a importância que Deus dá, sim, para a igreja, para o templo, para onde os irmãos estão reunidos ali. Existe uma importância muito grande ali. O evangelho, aí é outro ponto, o evangelho dá para ser vivenciado só na minha casa? Aí eu já vi muita gente usar o texto de Atos 2, 42, o Atos que ele falava assim, aquele capítulo de Atos 2, ele fala como o evangelho crescia naquela época, que eles iam de casa em casa pregando o evangelho, né? Que se reuniam de casa em casa. Aí ele fala, não, então não precisa do templo em si, a gente pode se reunir de casa em casa. Mas vamos prestar atenção num detalhe. Em Atos 2:41, ele fala que assim, que quando as pessoas foram batizadas e foram se convertendo, foram convertidas 3.000 pessoas. 3.000 pessoas não cabia numa casa. Significa que isso precisava ou ser fracionado em várias casas ou precisava de um lugar para se reunir, né? Então, você percebe a necessidade disso. Outra coisa é que eles recebiam os ensinos dos apóstolos. Eles falavam aqui no versículo 42, e perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles recebiam o ensino, cada um na sua casa. O apóstolo vai visitar de um por um na sua casa, porque ele não quer ir para o templo, porque ele não quer se reunir com os outros irmãos, então o apóstolo vai visitar um por um, cada um na sua casa. Não, eles perseveravam junto no ensino dos apóstolos e na comunhão. Se eu estou só, eu estou tendo comunhão com quem? E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu estou partindo pão para comer sozinho. Eles estavam juntos ali. E isso prova o resto do texto. Aí ele fala aqui que estavam no versículo 44. Todos criam, estavam unidos e tinham tudo em comum. Só dá para saber que tinha tudo em comum se eles estivessem juntos, para entender o que tinha em comum entre um e outro. E eles estavam unidos e tinham tudo em comum. Então eles estavam juntos. Não era cada um na sua casa. Cada um adora, não, eu vou adorar sozinho na minha casa, porque a Bíblia fala, entra pro seu quarto, fecha a sua porta, e o Deus que está em secreto. Esse é o seu momento com Deus. Todo mundo precisa ter o seu momento sozinho com Deus. Mas também precisa da comunhão com os outros. Todos estavam unidos e tinham tudo em comum. Estavam juntos, ajudavam uns aos outros. Aí a gente olha essa ajuda, ó, aí no versículo 45 ele diz assim, vendiam suas propriedades e bens e dividiu o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um.
Você vê que eles estavam tão unidos que eles entendiam o que o outro estava precisando. Quando estava precisando, eles um ia ajudando o outro, um ia dando o que o outro estava precisando, seja alimento, seja o que fosse, ia se virando para conseguir o dinheiro para ajudar o outro. Por quê? Porque eles estavam unidos, então ele sabia da necessidade do outro. Não tem como eu, na minha casa, sem viver esse momento de comunhão, sem viver essa união com o outro, saber qual a necessidade que o outro está passando. Eu preciso me relacionar com o outro para eu entender a necessidade que o outro está passando. E aí eles se reuniam num templo, olha o versículo 46, derrubando a tese que era só de casa em casa. Diariamente, era uma vez por ano? Era uma vez por semana? Não. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio da onde? Do templo. Partiam o pão em suas casas e junto participava das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso significa que eles, na casa deles, eles partiam o pão um com o outro e dividiam ali o alimento, depois ia se reunir aonde? No pátio do templo. Do templo, para buscar o Senhor juntos. Não era sozinho, era juntos. E aqui a igreja crescia. E ele falava que desse jeito a igreja crescia. Eu sozinho na minha casa, a igreja não cresce. Mas eu junto com os irmãos, a igreja crescia, aqui crescia. E hoje cresce também. Porque todo mundo está unido e todo mundo um ajuda o outro. E quando a gente fala de todo mundo um ajuda o outro e todo mundo estava unido e todo mundo tinha tudo em comum, a gente lembra muito do livro de João, no capítulo 17, quando Jesus vai fazer a oração, pouco antes de ser preso, Jesus vai fazer aquela oração, e aquela oração belíssima que ele faz pelos discípulos. O João 17, no versículo 11, ele fala assim, eu acho bonita essa questão da unidade, a gente já falou um pouco sobre isso num outro estudo. Ele fala assim, agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Aí ele começa aqui falando dessa unidade, que ele quer ver essa unidade nos filhos dele, para que sejam um, assim Pai Santo como eu e o Senhor somos um. E aí no versículo 21 ele repete de novo, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E ele repete essa unidade no versículo 21. E no versículo 23, ele fala, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados no quê? Na unidade. Na unidade, nessa união. Essa unidade não está falando de uma pessoa, ele está falando dessa unidade de união, de unir, para que o mundo conheça, né, através daquela união, através daquela parceria, através daquele estar junto, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. A gente fecha aqui essa lição mostrando aqui o tanto que Jesus queria essa questão da unidade, de estar junto. Comece a pensar a falta que tem feito para o outro, quantos casamentos não têm sido destruídos nessa época da pandemia, só porque não estávamos juntos e não pudemos ajudar o outro, ajudar eles nos problemas da sua casa, do seu relacionamento. Quantas pessoas não entraram em depressão porque não puderam estar juntos, se relacionando com outros, e isso mexeu tanto com a cabeça dessas pessoas que elas caíram em depressão. Quanto suicídio não aconteceram nessa época, na pandemia, que podia ser evitado se estivéssemos juntos. E aí a gente começa a pensar, será que isso tudo que vimos aqui, uma coisa que me martelou muito o coração foi assim, é muito fácil eu escolher servir a Deus na minha casa, onde lá eu não percebo a necessidade do meu irmão, onde lá eu não preciso tirar do meu pagamento ali o dízimo e dar, porque eu tô na minha casa, então não preciso sustentar pastor nenhum. É muito fácil, né? Muito fácil eu estar no conforto da minha casa ali,
e às vezes assistir um vídeo, uma pregação, deitado na minha cama, no conforto da minha cama, onde qualquer coisa pode tirar até minha concentração do jeito que eu quiser, enquanto as outras pessoas podem estar precisando na igreja só do meu abraço, da minha palavra, do meu sorriso, e eu tô na minha casa ali. É muito fácil eu viver nesse mundinho. Talvez isso não te leve para o inferno. Talvez isso não leve as pessoas que fizeram essa escolha para o inferno, mas eu tenho certeza que isso entristece bastante o coração de Deus. Porque não há como ter unidade você na sua casa, você sem se relacionar com os outros irmãos. Você pode dizer para mim aqui, Eric, eu não gosto de sair, de visitar a casa dos outros, eu não gosto dessas coisas. Eu respeito você não gostar de estar nas casas dos outros e eu acho que tá sempre até traz algum prejuízo. Mas você de vez em quando ir visitar um irmão, você de vez em quando você ir para a igreja, adorar o Senhor na casa dele. E agora eu falo com toda certeza, e adorar o Senhor na casa dele, porque se Jesus disse que o templo era a casa de Deus, é assim que eu considero o templo, a casa de Deus, e adorar o Senhor na casa dele. Então, não é na minha casa, não é. Não é a minha casa que é a casa de Deus. Jesus chamou o templo de casa de Deus. Então, esse é o lugar onde devemos estar unidos e onde devemos estar juntos. Vamos sair um pouco do nosso mundinho ali e começar a compartilhar, e começar a estar junto, e começar a pensar um pouco no outro, pensar mais como corpo e menos como membro, né? E que o Senhor abençoe, toque no coração de cada um e assim que possível possamos estar juntos no templo, na casa de Deus, para adorar o Senhor e buscá-lo em espírito e em verdade. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por trazer essa palavra ao nosso coração, por mostrar a importância de estar na sua casa, no seu templo, junto com outros irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a andar em unidade, mostra a importância de estarmos unidos com o outro, Senhor. Que possamos estar juntos, esse desejo de estar com o outro queime em nossos corações e que possamos a cada dia pensar mais no outro, pensar mais como coletivo do que como sozinho, Senhor. Que possamos colocar em prática tudo que o Senhor nos ensinou essa manhã. É o que te pedimos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Tenha um bom dia e semana de bênção.